Hoje é sexta-feira, não precisa nem avisar, né, gente? Participe do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Tire sua dúvida, mande sua participação, se identifica, escreve sua mensagem com sua pergunta e manda para as nossas redes sociais. Pode ser o Twitter, @cenapoliticotcm, o facebook.com/cenariopoliticotcm, o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @cenariopoliticotcm. Boa noite, Vonúvio. Acabou de sair novidade, notícia quentíssima de última hora do governo do estado em relação ao novo coronavírus, não é isso? Isso mesmo, Carol. A gente dá sequência a toda essa cobertura que a gente faz, né, da pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Boa noite para você em casa, acompanhando aqui o cenário político TCM. A gente vai falar muito sobre este assunto. A governadora Fátima Bezerra acabou de transmitir uma coletiva ao vivo, né, por meio das redes sociais. E ela falava justamente sobre medidas mais rígidas que o governo do estado vai adotar para tentar conter o avanço da Covid-19 aqui no nosso estado, o avanço do coronavírus. Os hospitais da região metropolitana estão colapsados, o interior também poderá sentir fortemente os próximos dias desta doença, mas o que a gente sabe, Carol, é que um novo decreto será publicado onde haverá toque de recolher no estado do Rio Grande do Norte das 10 horas da noite até às 5 horas da manhã. Atenção, atenção, você que acompanha aqui o cenário político TCM. O governo do estado, através aí da governadora Fátima Bezerra, acabou de anunciar toque de recolher no estado do Rio Grande do Norte. Durante aqui o nosso programa desta sexta-feira, a gente vai detalhar mais medidas tomadas aí pelo governo do estado, que são várias, né, Carol? Pois é, são medidas, ela falou agora há pouco, além do toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã no Rio Grande do Norte, atividades religiosas estão suspensas, só funcionarão para orações. E pelo que eu entendo aqui, os templos só devem funcionar para as orações, viu, Vonúvio? Missas e cultos, né, ali com presença de mais pessoas, no caso, deverão ser suspensas essas atividades. Pois é, se você quer entender melhor o toque de recolher, é o seguinte: 10 horas da noite, ninguém na rua, nada funcionando. 10 horas da noite tem que estar tudo deserto, todo mundo em sua casa, isolado, distanciado. Então, para simplificar, é assim, né, Vonúvio? Isso. As pessoas, elas não poderão circular, vai haver fiscalização, obviamente, do poder público através das polícias, civil, militar. Mas aí, Carol, vem também aí de encontro as determinações dos municípios, o que orienta o governo do estado sobre a circulação de pessoas, né, em âmbito estadual, e os municípios eles podem adotar ou não essas medidas, mas já existe o apontamento do governo do estado e muitos municípios vão aderir a estas recomendações, já que elas estão em consonância com os ministérios públicos do estado, federal, do trabalho e também instituições variadas aqui no nosso Rio Grande do Norte. Pois é, vamos esperar aí. Esse final de semana deve acontecer, deve sair, inclusive, declaração do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, em relação a essa questão. Os municípios vão se manifestar sobre isso. Mas Campo Grande, né, Vonúvio, que já decretou o toque de recolher lá no município, antes mesmo do governo do estado. Pois é, Campo Grande já desde ontem, né, já tem toque de recolher. A gente conversou com o prefeito Bibi Dinenca, ele afirmou que foi uma medida necessária, né, pelo avanço da doença lá no município, que não tinha nenhum caso no início de fevereiro, já são mais de 20 pessoas infectadas, isoladas, uma pessoa hospitalizada. Temendo o crescimento da doença no município, o toque de recolher lá em Campo Grande foi estabelecido ontem, segue até dia 10 de março. Então, lá em Campo Grande já é uma medida adotada o toque de recolher, ou seja, ninguém pode circular na cidade a partir lá em Campo Grande das 9 horas da noite. E novas vacinas chegaram no Rio Grande do Norte ontem e hoje. Aqui em Mossoró, depois da nova remessa da AstraZeneca Oxford, hoje a unidade regional recebeu novas doses da Coronavac.
Na tarde desta sexta-feira, novas vacinas chegaram à 2ª Unidade Regional de Saúde Pública do RN, localizada aqui em Mossoró. As novas 1.580 doses são da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac. A novidade é que nós vamos concluir agora, com essa chegada dessas vacinas hoje, vamos concluir com os municípios a faixa etária de 75 mais acamados até 90 anos mais. Se porventura, ao longo desse tempo, algum município sobrar algumas vacinas desta quarta remessa, aí vai procurar a população de 75 anos a 79 anos, mas desde que sobre vacina. Nesta quinta-feira, a 2ª USAP recebeu 5.690 doses da vacina da Oxford. Dessas, 2.180 só para o município de Mossoró. Agora, com a nova remessa da Coronavac, a capital do Oeste vai receber mais 610 doses. No entanto, Mossoró é a última cidade a adquirir as vacinas, já que a distribuição dos imunizantes para os municípios é de acordo com a quilometragem. Quem já estava de prontidão para receber o quantitativo do seu município era a dona Núbia, técnica de enfermagem e representante de Carnaubais. Queria que viesse mais, né? Porque são tão poucas doses, mas assim aí vai continuar, né? Segundo Jorge Mota, que é quem está à frente do Programa Regional de Imunização da 2ª USAP, esta foi a 4ª fase de vacinas. Agora é esperar que mais imunizantes cheguem ao estado para dar continuidade ao plano de vacinação contra a Covid-19. Na vinda de mais vacinas, nós vamos receber outra nota informativa técnica, dizendo quais serão os grupos prioritários a partir de então. E agora sim, a gente vai falar sobre coronavírus com o nosso entrevistado de hoje, o Rodrigo Silva, pesquisador do Laboratório de Inovação em Tecnologia da Saúde, o LAIS, da UFRN, está conectado já com a gente. Rodrigo, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje, tentar destrinchar um pouquinho, fazer o nosso telespectador entender um pouquinho esses números, esse crescimento que está acontecendo agora. A pergunta para a gente começar nesse primeiro bloco é justamente essa. Estamos na 2ª onda do novo coronavírus. Era já esperado que os números se comportassem dessa maneira, ali no iniciozinho de tudo? Boa noite pessoal. Boa noite, telespectador. A gente está hoje vivendo aí o 2º pico, né, da pandemia. Infelizmente, a gente, apesar de ter alertado inúmeras vezes a sociedade de que era preciso continuar naquele processo de cuidado, senão a gente voltaria para esse patamar. Infelizmente, a gente voltou. E diferente do primeiro momento da pandemia, né, daquele primeiro auge, a gente está permanecendo com números altos por muito tempo. Se a população lembra, né, se vocês lembram, a gente teve o pico da pandemia naquele mês de junho e de julho, e já em agosto a gente já tinha voltado rapidamente para números mais baixos, um momento muito mais confortável em relação a leitos de hospital. E no atual cenário já fazem 4 meses que a gente tem diariamente números altos, né? Mantido números altos, e agora a gente está começando a sentir o reflexo disso na falta de leitos aqui no estado. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, só para frisar mais uma vez, de que enquanto a gente não tiver essas medidas, coletivamente, a gente tomar essas medidas de cuidar um do outro, eu cuidar de mim, cuidar do meu próximo, a gente vai ficar dependendo do Estado e dos municípios de tomarem ações mais enérgicas para controlar tudo isso. O que causou esse avanço da doença, esse novo avanço da doença aqui no estado? Irresponsabilidade das pessoas, dos políticos? Que momento é esse em que a gente vive? Né? A própria mudança aí do vírus, o que foi que causou? Bom, é uma pergunta bem capciosa, para ser sincero, bem delicada, na verdade, né? A gente tem vários fatores aí que têm contribuído muito para esse cenário atual, né? A gente tem o fator de uma nova variante do vírus que surgiu. Ela chegou recentemente aqui no estado, mas ela já se mostra, de determinado modo, agressiva. Então, a gente está tendo muito mais casos em relação também a essa nova variante.
a gente tem um posicionamento político, e aí eu falo da gestão pública como um todo, municípios, Estado e União, né? A gente tem um racha entre opiniões e esse racha reflete na população também, né? Então, eu tenho cada um de nós faz parte da parcela de culpados. A sociedade, por não estar dando ouvidos ao que os cientistas e o que os gestores estão pedindo, né, para evitar distanciamento, para evitar aglomeração, para evitar sair de casa sem necessidade. Da mesma forma, a gente tem também o poder público que flexibilizou demais, não parou de fazer aquele processo de fiscalização de uma forma mais incisiva. Então, a gente tem todo esse conjunto de fatores que levou para o cenário atual. Tudo isso começou lá no processo eleitoral ainda, quando a gente estava ainda em campanha, foi quando os números voltaram a crescer aqui no Rio Grande do Norte. A gente vê, quando a gente olha para os números da pandemia aqui no Rio Grande do Norte, a gente vê pequenos picos nessa segunda onda, como todos estão chamando, né? A gente tem um reflexo de 15 dias depois das eleições, que é o período normalmente que a gente consegue enxergar. A gente começou a ver um aumento de casos. A gente tem um reflexo já depois do Natal também, que a gente já conseguiu ver um reflexo de aumento de casos. E a gente tem todo esse período de janeiro, onde a gente percebeu também o aumento do uso de praias no estado, né? Então, ou seja, a sociedade, uma parcela da sociedade foi veranear normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e agora a gente começa a ver os reflexos. O problema agora, na verdade, é que nas próximas semanas a gente vai ver o reflexo do carnaval. Próximo bloco a gente continua nosso assunto, vamos para um rápido intervalo.